boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição desta segunda-feira, começa agora. Em busca de apoio do PSDB para a aprovação de reformas, o presidente Michel Temer vai pessoalmente à solenidade com o prefeito de São Paulo. Os tucanos foram a legenda que mais saiu dividida da votação da denúncia contra Michel Temer. 3 em 4 hospitais públicos no país não seguem os protocolos de atendimento a AVC determinados pelo Ministério da Saúde. Denúncia é do Conselho Federal de Medicina. A Coreia do Norte diz que vai reagir de forma enérgica contra os Estados Unidos em represália às sanções determinadas pelo Conselho de Segurança da ONU contra Pyongyang. Brasileiras conquistam o Grand Prix de vôlei na China. Uma vitória emocionante sobre as italianas garantiu o 12º título às nossas meninas no vôlei. A edição de hoje começa com um dado preocupante. Uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina mostra que 3 em cada 4 hospitais públicos do Brasil não atendem pré-requisitos importantes para quem sofreu um AVC. Um deles é o tempo para o diagnóstico, importante para evitar sequelas pelo corpo. Acompanhamos a reportagem agora. Quem vê a precisão no crochê nem imagina que Patrícia teve um AVC há menos de 10 meses. A mão esquerda perdeu um pouco da força, uma sequela considerada leve. Isso só foi possível porque dos primeiros sintomas à medicação no hospital foram apenas 3 horas. A identificação e tomar o remédio na hora certa é o que me faz hoje estar aqui bem. 4 horas e meia. Esse é o prazo adequado para se fazer o diagnóstico preciso e iniciar o tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico, que corresponde a 80% dos casos da doença, também conhecida como derrame. Uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Medicina mostra que 3 em cada 4 hospitais públicos brasileiros não atendem esse e outros protocolos de atenção ao AVC estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O hospital não tem condições de atender rapidamente, ter uma fila de espera, esse doente não pode esperar nada, esse paciente tem que ser atendido, colhido o exame, levado para a tomografia e, se possível, aplicar o trombolítico. Esse neurologista explica que o trombolítico é uma medicação capaz de reverter o quadro nas primeiras horas. A doença é a segunda principal causa de morte no Brasil, só perde para problemas cardíacos e é a que mais incapacita pessoas no mundo. Patrícia faz parte de uma minoria privilegiada que pode pagar pelo atendimento de saúde privado e, por isso, hoje tem uma rotina independente. Dá muito medo, a gente vê casos bem tristes, né? Então, hoje eu me considero uma pessoa de super sorte e que, lógico, né, me cuido muito mais do que antes, mas eu mudei. Em nota, o Ministério da Saúde disse que trabalha para reforçar a atenção básica, imprescindível para atender pacientes que sofreram AVC, o que inclui as carências estruturais apontadas pelo Conselho Federal de Medicina. E que, para isso, mais de 7.000 obras estão em andamento no país. Falar em governo federal, a gente vai conversar sobre isso agora. Para consolidar o apoio da ala fiel do PSDB ao governo federal, o presidente Michel Temer veio a São Paulo hoje por um evento com o prefeito João Dória. O repórter Ricardo Ferraz acompanha esse encontro. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Olha, essa foi a primeira aparição pública do presidente Michel Temer depois da votação na quarta-feira que afastou a investigação em torno do presidente da República na Câmara dos Deputados. Mas oficialmente, pelo menos nas palavras do presidente da República e também do prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, não se tratou desse assunto do apoio do PSDB ao governo durante esse encontro. Oficialmente, Michel Temer esteve em São Paulo para participar da solenidade que passou para a Prefeitura de São Paulo uma área que pertencia à Aeronáutica, o Campo de Marte, um aeroporto que funciona aqui na zona norte da cidade e que será o 108º parque da cidade. Isso acabou com uma contenda jurídica aí de cerca de 60 anos. Mas durante a solenidade o presidente fez um discurso e falou em união nacional e em reconciliar o país. Vamos ver o que disse o presidente da República. É inadmissível que brasileiros se joguem contra brasileiros. A história do nós contra eles não pode prevalecer. Nós temos que unir
o Brasil. Este momento, mais do que talvez a entrega de uma parte do Campo de Marte para o município de São Paulo, representa exatamente isso, um fenômeno de conciliação. E um fenômeno de conciliação feito com uma rapidez que o Brasil demanda. O Brasil não pode parar. Depois aqui da solenidade, quem falou com a imprensa foi o prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, e ele disse que o partido PSDB deve manter uma união nacional em nome do Brasil, inclusive se comprometendo a votar as reformas constitucionais que estão em andamento no Congresso Nacional. A agenda agora à tarde de Michel Temer não foi divulgada. A assessoria disse que serão apenas compromissos privados. Voltamos com vocês aí no estúdio, Aldo. Obrigado, Ricardo, pelas informações. Ainda sobre esse assunto, o Palácio do Planalto e o Congresso tentam virar a página, da denúncia contra o presidente por corrupção passiva arquivada pela Câmara e tentam acelerar a pauta de votações. A lista de assuntos à espera de decisão dos senhores deputados e senadores é grande e vai de medidas provisórias às reformas política e da Previdência. Para acertar os ponteiros e acelerar os trabalhos do Congresso, o presidente Michel Temer convocou uma reunião nesse domingo com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Eunício Oliveira, e alguns ministros, entre eles o da Fazenda, Henrique Meirelles. O objetivo principal de Temer é a reforma da Previdência, mas antes é preciso votar medidas provisórias que trancam a pauta, como a do parcelamento de dívidas de empresas e pessoas físicas, que dependem apenas da maioria simples para serem aprovadas. As votações também serviriam como aquecimento para reestruturar a base do governo. Atualmente, o governo não contaria com os 308 votos necessários para aprovar emendas à Constituição, como é o caso das reformas da Previdência, política e tributária. Diante do empenho de Michel Temer, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, passou a dizer que acredita na votação da reforma da Previdência já em setembro. Antes, ele dizia que era impossível antes de outubro. Eleições fora de época. No final do mês tem segundo turno para escolher o novo governador do Amazonas. Nesse domingo, 9 candidatos disputaram o primeiro turno. O segundo turno ficou entre 2 ex-governadores do estado. Amazonino Mendes, do PDT, teve 38% dos votos e vai disputar o governo com o PMDBista Eduardo Braga, que alcançou 25%. O Tribunal Superior Eleitoral determinou essa nova eleição porque o governador José Melo, do PROS, teve o mandato cassado há 3 meses, assim como o vice, Henrique Oliveira, do Solidariedade. Os dois são acusados de compra de votos nas últimas eleições. O novo governador, a ser conhecido no dia 27 de agosto, só poderá tomar posse depois que os recursos dos políticos cassados forem julgados e negados pelo TSE. Se os recursos forem aceitos, Melo e Oliveira voltam ao comando do Amazonas. Agora a situação complicada da segurança pública no Rio de Janeiro. Um motorista de caminhão de carga feito refém em plena Avenida Brasil, na capital fluminense, fechou o final de semana da mega operação contra o roubo de cargas. O caminhão transportava 20 toneladas de carne de Minas Gerais para o Rio, carga avaliada em R$200 mil. O motorista foi rendido na noite de ontem no mercado São Sebastião, na zona norte do Rio. A polícia foi avisada por testemunhas e houve perseguição com tiroteio na Avenida Brasil. O carro da quadrilha fugiu. Um dos criminosos, de 19 anos, fez o motorista refém por mais de 2 horas. A PM interditou os 2 sentidos da via na altura de Deodoro e os homens do BOPE ficaram responsáveis pela negociação. Pouco depois da mãe do sequestrador chegar ao local, o sequestro terminou. O motorista e o criminoso tiveram ferimentos leves. A mega operação contra o roubo de cargas no Complexo do Lins, que reúne 17 comunidades na Zona Norte, foi realizada no sábado. Ela resultou em 24 presos e 2 suspeitos mortos em tiroteio. Para o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o resultado da operação foi razoável. Você pode participar aqui do Jornal da Cultura Primeira Edição. Mande suas perguntas, sugestões e críticas pelo Twitter com a hashtag JCPrimeira. E você também pode nos acompanhar ao vivo ou rever as reportagens na internet. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/jornalismo TV Cultura e também no Facebook. Nossa conta é Jornalismo TV Cultura. Participe. Olha essa história, os aparelhos celulares, quem diria, são mais sujos e têm mais bactérias do que uma descarga de banheiro público. Inacreditável, né, Aldo? E os cuidados com a higiene precisam ser, portanto, reforçados. O que poderia ser mais sujo do que solas de sapato e tampas de privada?
Resposta: o seu celular. Sério? Caso de bactéria? Melhor não pensar, né? Se a gente pensar muito, a gente nem depois quer pegar o celular. Uma pesquisa feita na Inglaterra descobriu que os aparelhos celulares têm até 18 vezes mais micro-organismos causadores de doenças do que as descargas de banheiros públicos. Meu Deus, que vergonha! Bom saber, tomar mais cuidado. O infectologista do Hospital Emílio Ribas alerta que um dos hábitos mais perigosos é usar o celular durante as refeições. E nessa hora de você se alimentar e ficar mexendo no celular, esse contato de levar a mão toda hora à boca pode acabar levando bactérias que causem aí diarreias ou algumas infecções de pele, ou vírus que causam também diarreias e infecções respiratórias. Lavar sempre as mãos e procurar produtos bactericidas para limpar o aparelho são a melhor maneira de evitar as doenças. Os celulares que têm aquela película de proteção, tudo isso até podem ser usados o álcool gel numa pequena quantidade para que não manche o material que é do celular. Mas o ideal é que se compre produtos de limpeza específicos para o uso de limpeza de produtos eletrônicos e que não causam danos. Boas dicas. Agora a gente fala de economia. Os saques das contas inativas do FGTS somaram mais de 44 bilhões de reais. Os números foram divulgados nesta manhã pela Caixa Econômica Federal. Quase 26 milhões de trabalhadores foram beneficiados com a medida, o que equivale a mais de 79% dos que tinham direito. Ainda assim, quase 7 milhões de trabalhadores não fizeram o saque das contas inativas, totalizando 5 bilhões e 800 milhões de reais. De acordo com o presidente da Caixa, Gilberto Ock, o prazo de saque não será reaberto pelo governo federal. Economia, agora a gente vai falar de educação, né? Olha, começam hoje as inscrições para o Enseja, o exame que substitui o Enem na certificação do ensino fundamental e médio. A repórter Adriana Nascimento tem esses detalhes para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O INEP fez uma alteração bastante importante, que é a data de realização da prova. Ela estava marcada para o dia 8 de outubro e foi transferida para o dia 22 de outubro. Os pré-requisitos para se prestar esse exame é ter a partir de 15 anos para conseguir o certificado do ensino fundamental e a partir de 18 para conseguir o certificado do ensino médio. Vou conversar agora com a Alessandra Venturi, que é orientadora educacional. Alessandra, como é que é essa prova aí? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a prova do ensino fundamental, 30 questões de todas as áreas de conhecimento. Então, como que ela é dividida? No dia 22 de outubro, de manhã, ele vai ter uma prova de ciências naturais, geografia e história. À tarde, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, educação física, artes e também uma proposta de redação e matemática. Já do ensino médio, ele também vai ser de manhã, ciências humanas e ciências da natureza, 30 questões cada área, e à tarde, linguagens e suas tecnologias, uma proposta de redação com 30 questões e matemática também com 30 questões. Tanto o ensino médio quanto o ensino fundamental, ambos no mesmo dia, 30 questões, somando 120 questões. O que é importante, o aluno que tem no mínimo 18 anos, ele pode fazer uma única etapa, no caso, a prova do ensino médio. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Então, as inscrições começaram hoje e elas seguem abertas até o dia 18 de agosto. A prova vai ser realizada no dia 22 de outubro. As inscrições são feitas pela internet. Mais informações no site portal.inep.gov.br/enseja com 2 Cs. Aldo. Maravilha, Adriana, obrigado pelas informações. Falar de esporte agora, Cadu Cortez, vem cá, vamos lá. Tudo tranquilo? Vitória brasileira, Grand Prix. Grand Prix na areia, né? Nos dois. Nos dois. Quer dizer que o país já não é mais o país do futebol, não tem mais esse negócio de país do futebol, país do... Não tem nada disso. O Brasil definitivamente é o país do vôlei. Pelo menos nesse final de semana, e isso já há muito tempo, teve pódio para tudo quanto é lado. A gente começa pelas quadras chinesas de Nanquim. Nanquim, onde foram realizados os Jogos Mundiais da Juventude, né? Diferente de Beijing, né? O que a gente teve a Copa do Mundo também. E a gente vai conferir aqui
aqui primeiro para as areias. Primeiro a gente confere nas quadras e depois a gente vai para as areias. Vamos ver como é que foi Brasil e Itália. Brasil e Itália. O primeiro set foi muito equilibrado. A seleção não conseguia abrir, somente quando o Paulo Aigonu, de 18 anos, atacou para fora. O Brasil fechou em 26-24. Mas no segundo set ela desfilou todo o seu arsenal e a Itália empatou com tranquilidade em 25-27. O terceiro set parecia um replay do segundo. No entanto, a Denise apareceu para o jogo, ou melhor, para o bloqueio, 25-22. No quarto set, a instabilidade voltou a tomar conta da seleção brasileira. Caterine Bossetti passou a pontuar bastante e virou outra opção. E a Itália fechou em 25-22, levando a decisão para o tie-break, para o desempate. Ao contrário de outros sets, o Brasil dominou esta parcial desde o início. Mais vibrante e confiante em quadra, a seleção de Zé Roberto Guimarães abriu rapidamente a vantagem. Com 18 anos, Egonu parecia sentir a pressão. O Brasil chegou a abrir 11-4 de diferença e a partir daí só administrou o placar até fechar em 15-8 após um erro de saque da italiana Lúcia Bossetti. É o 12º título do país na história do Grand Prix. Legal demais, né? O Zé Roberto Guimarães, realmente ele consegue fazer história com os meninos, com as meninas e tal. Agora vamos ver as areias austríacas de Viena, onde o Brasil também fez bonito, homens e mulheres subindo no pódio. Vamos ver. Larissa e Thalita ficaram com a medalha de bronze ao derrotarem as canadenses Pavan e Humana Paredes por 2-1. Com o título do circuito mundial já garantido, o confronto de sábado se desenhava tranquilo. Depois de um começo equilibrado, foram 9 pontos de vantagem. Na segunda parcial, a história se inverteu. Pavan e Humana Paredes cresceram na reta final e venceram. No desempate, as adversárias abriram 5-0, mas Larissa e Thalita mostraram experiência, reagiram e viraram o placar. Entre os homens, Evandro e André calaram os 10 mil austríacos que lotaram a arena na ilha de Danúbio, conquistando ouro com uma vitória por 2-0 sobre os donos da casa, Clement Doppler e Alexander Horst. O jogo começou com Evandro mostrando o poder do seu saque em 2 bloqueios seguidos do capixaba. O Brasil passou a ter uma vantagem de 3 pontos. A vitória no primeiro set veio num erro de recepção de Doppler. Segunda parcial, os brasileiros não estavam para brincadeira. Chegaram ao match point, ao último ponto, e novamente no erro de saque de Doppler, 20-19. Nervoso, Evandro ainda chegou a desperdiçar um ataque, mas o título ficou mesmo com o Brasil, após um bloqueio espetacular de André. Maravilha, parabéns para eles. Demais. Falamos daqui a pouquinho de mais esporte, né? Tem. Ana. Nas notícias internacionais, um ataque a uma base militar deixou 2 pessoas mortas na Venezuela. O grupo disse que queria restabelecer a ordem constitucional e, para isso, atacou a base do exército venezuelano em Valência, no norte do país. Os militares presentes reagiram rápido e 2 pessoas morreram. Boatos de que se tratava de um motim foram desmentidos pelo presidente Nicolás Maduro, que disse se tratar de um grupo de civis apoiado por um único militar. A oposição, porém, não acreditou nessa versão e exige que Maduro diga a verdade. Além disso, reiterou o pedido de que as Forças Armadas rompam com o presidente. O ataque marca um final de semana de tensão para os venezuelanos. A recém-eleita Assembleia Constituinte destituiu a procuradora-geral do país, Luisa Ortega Dias. Ela se recusa a acatar a decisão, chamando a Assembleia de ilegítima e inconstitucional. E na sexta-feira, em uma decisão apoiada pelo Brasil, a Venezuela foi suspensa do Mercosul, por, entre outras coisas, ruptura da ordem democrática. Faz um rapidíssimo intervalo. Na volta, um futuro de guerra sem vítimas. É o que estudantes universitários tentam desenvolver num campeonato mundial de combates robóticos na China. E a Coreia do Norte sobe o tom contra os Estados Unidos pelas sanções da ONU depois de 2 testes de mísseis norte-coreanos. Em instantes, a gente volta já já. Estamos de volta e o assunto é a ameaça da Coreia do Norte, que diz que cobrará dos Estados Unidos o preço pelo que classifica de odioso crime contra o país. A nota do governo norte-coreano, divulgada hoje, se refere às sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU contra Pyongyang. As sanções foram impostas por conta do teste de 2 mísseis balísticos intercontinentais feitos em julho.
A resolução apresentada pelos Estados Unidos proíbe uma série de exportações da Coreia do Norte, que podem gerar um prejuízo de até 3 bilhões de dólares. Principal aliada dos norte-coreanos, a China chamou as restrições de uma resposta correta e agora espera que haja diálogo para resolver a questão. O Japão, para onde os mísseis foram apontados, subiu o tom e exige uma pressão efetiva para além das palavras. A movimentação mostra uma união de Pequim e Washington para pressionar Pyongyang a renunciar às ambições nucleares. Rede de Cidades Polo da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que acaba de realizar um vestibular com mais de 10 mil vagas, vai ser ampliada. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo assinou convênio com 38 prefeituras paulistas. Com isso, a Univesp passará a contar com 100 polos de ensino em 63 municípios. Os polos garantirão educação à distância a mais de 16 mil estudantes nas áreas de engenharia de computação, de produção, matemática e pedagogia. Nós chegamos a 61 municípios do Estado de São Paulo, através do ensino à distância da Univesp, professores das melhores universidades, da USP, da Unesp, da Unicamp, e 100 polos no estado. Na capital, 33 polos, 6 mil alunos dos 16.461. Mais um pouquinho de esporte. Rodada de poucos gols no final de semana. 3 jogos terminaram em 0-0. Cruzeiro e Botafogo, Ponte Preta e Vasco e Avaí e Santos. Vamos aos demais gols da rodada. Com belos gols de Wendel, Wellington Silva e Henrique Dourado, o Fluminense bateu o Atlético Goianiense por 3-1 e encerrou um jejum de 7 jogos sem vitória como mandante. Paulinho descontou para os visitantes. O Corinthians derrotou o Sport por 3-1 e fechou o primeiro turno com 82,5% de aproveitamento. Guilherme Arana, Rodriguinho e Pedro Henrique fizeram para o Timão. Thalisson descontou para os pernambucanos. Flamengo e Vitória, Iago e Neilton marcaram para os baianos na Ilha do Urubu em jogo que marcou a demissão do técnico rubro-negro Zé Ricardo. Com jogos pela Libertadores no meio de semana, Palmeiras e Atlético Paranaense jogaram com reservas. Thiago Heleno fez 1-0 para o Furacão, placar final. Em jogo morno, Curitiba fez 2-0 com gols de Alexandre Rildo e venceu a Chapecoense em casa. Contra um Galo totalmente reserva, o Grêmio aplicou 2-0 com gols de Pedro Rocha e Fernandinho. Paulo Vitor ainda brilhou no final ao pegar pênalti de Robinho. O Bahia venceu São Paulo por 2-1 em Salvador. Os gols saíram no final da etapa final. Regis e Mendonça para os donos da casa, Hernanes para os visitantes. Você já imaginou um mundo sem guerras? Difícil, né? Mas olha, quem sabe um mundo onde as disputas entre os países por interesses econômicos aconteçam sem matar ninguém, principalmente civis, que sempre são as maiores vítimas. E esse futuro pode estar começando, viu? Um campeonato na China com tecnologia de ponta desenvolvida por estudantes e universidades coloca as máquinas na linha de tiro. E bota tiro nisso. Não é um jogo de videogame, é uma batalha real entre 2 times que usam as armas de laser e cumprem diferentes tarefas. O objetivo é um só: derrotar o inimigo. As equipes são as finalistas da 3ª edição do torneio RoboMaster, que neste ano teve a participação de 7 mil estudantes de 200 universidades do mundo inteiro na cidade de Shenzhen, no sul da China. Drones no ar lançando bombas, tanques robotizados disparando balas e jovens soldados controlando robôs com os dedos. É a arena da competição robótica anual para estudantes universitários. A equipe da Universidade de Tecnologia do Sul da China ganhou o troféu e um prêmio equivalente a R$100 mil. Você pode ver que todos os nossos robôs são poderosos, não importa a especialidade deles. Eles têm ótima estabilidade, alta velocidade para entrar e sair do local de combate, são rápidos no gatilho e precisos no alvo, diz entusiasmado Juan Junpeng, membro da equipe composta por 20 estudantes que dedicaram quase todo o tempo livre à construção desses robôs. Essas máquinas de combate que lutam com unhas e dentes também atraem grandes públicos na internet. Os organizadores esperam que mais jovens sejam inspirados para se tornarem engenheiros que construirão um futuro possível sem vítimas humanas. A gente
ficar na torcida. Legal. Uma última notícia? Chapecoense e Barcelona hoje, um jogo festivo às 3h30 da tarde. A renda vai ser revertida para o clube lá do Sul. Maravilha. E o Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre a reforma trabalhista. Ótima tarde, a gente se vê aqui amanhã no mesmo horário. Tchau. Tchau.